Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Na semana passada, falávamos que a situação da pandemia estava piorando e realmente se confirmou a previsão dos especialistas que apontavam uma maior circulação do vírus na cidade e região. O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, já na segunda-feira, dia 24, chamou uma entrevista coletiva para anunciar um lockdown na cidade, que começou nesta quinta-feira e vai até segunda-feira, dia 31 de maio. A cidade parou e a grande novidade desta vez foi que 27 prefeitos da região resolveram adotar ações mais restritivas nas suas cidades. Franca foi a cidade que fez as medidas mais severas. O prefeito decretou lockdown por 15 dias e a cidade fica quase toda fechada até o dia 10 de junho. E em meio a toda a confusão provocada na cidade com o aviso do lockdown, ainda tivemos a greve dos motoristas de ônibus de Ribeirão Preto que pararam na segunda-feira. Profissionais da categoria reivindicavam o pagamento do vale mensal atrasado desde a última quinta-feira, dia 20, e a vacinação dos profissionais contra a Covid-19. O presidente do consórcio pró-urbano, que administra os ônibus da cidade, Roque Felício Neto, informou que uma proposta de adiantamento dos salários para o próximo dia útil foi apresentada aos sindicalistas, que rejeitaram o acordo. A reivindicação sobre a vacinação contra a Covid-19 dos motoristas de ônibus de Ribeirão Preto foi atendida e a aplicação dos imunizantes começou na quarta-feira, 26 de maio, a partir das 8 horas, na sede da Transerp. Na terça e na quarta-feira, a frota que circulou foi determinada pela Justiça de 40%. A partir de quinta-feira, por conta do lockdown, os ônibus não irão circular até segunda-feira, dia 31. Revide. Agora vamos aos números da pandemia no Brasil. Segundo o boletim do consórcio de imprensa de quarta-feira, dia 26 de maio, já são 454.623 mortes e 16.275.440 casos confirmados da Covid-19. E em Ribeirão Preto, desde o início da pandemia, até amanhã desta quarta-feira, dia 26, foram confirmados 78.198 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. Cerca de 71 mil pessoas se recuperaram, mas 2.113 foram a óbito, segundo os dados atualizados pela Secretaria Municipal da Saúde. Agora sobre a vacinação. Ribeirão Preto aplicou 245.559 doses da vacina contra o coronavírus. São 159.127 pessoas que receberam a primeira dose e 86.432 que concluíram o processo de imunização ao receberem também a segunda dose. Ainda segundo a plataforma Vacinômetro, desde o início da pandemia foram distribuídas 288.178 doses pelo governo do estado de São Paulo por meio do programa de imunização. E até amanhã desta quarta-feira, dia 26, foram aplicados 85,17% destas vacinas. Segundo o Departamento Regional de Saúde, as 26 cidades da região metropolitana de Ribeirão Preto, que tem cerca de 1.540.287 habitantes, vacinaram 356.224 pessoas com a primeira dose. Esse valor equivale a 23,1% da população. E o que levou o prefeito a tomar a decisão de fazer o lockdown foi a ocupação dos leitos da cidade. Durante toda a semana que passou, a cidade ficou com mais de 90% de ocupação de leitos em toda a rede hospitalar. Teve um dia que a ocupação ficou em 100% por algumas horas. No total, são 319 leitos direcionados para o tratamento da doença. E esses leitos hoje estão nesta média de ocupação, o que causou grande preocupação aos gestores dos hospitais da cidade. Murilo, eu conversei com o Ricardo Marques, superintendente da Beneficência Portuguesa, e também com o médico Marcelo de Bonifácio, também superintendente da Santa Casa, para que eles pudessem nos contar como estão os dois hospitais que atendem pelo SUS. Vamos ouvir primeiro o Ricardo. É um prazer estar falando aqui com a Revide no seu
podcast. Infelizmente, aí, com o avanço da pandemia, né, a prefeitura aí teve que tomar as medidas necessárias com o lockdown para conter esse avanço progressivo que a gente vem tido dos casos de Covid. Então, mais uma vez, a gente se vê nesse cenário complicado, até meio catastrófico, né? Então, a gente realmente está vivendo esse cenário. A gente tem aqui na Beneficência Portuguesa, a gente conta com 40 leitos de UTI, sendo 30 para Covid e 10 para UTI normal. E a gente tem tido uma ocupação aí numa ocupação de 100%. E então isso aí a gente pode ter uma noção do impacto de como que está toda essa situação. Importante salientar que esses 10 leitos que não são para UTI geral, muitas vezes elas são ocupadas pelos pacientes pós-Covid. Então a gente também tem essa preocupação, e além das unidades de cuidados especiais que também tratam esses pacientes pós-Covid. Então, além dessa questão do próprio leito, a gente tem todas as demais variáveis, né? O medicamento, oxigênio e outros insumos que estão impactando também no nosso serviço, na nossa prestação assistencial, porque em função da alta demanda, a gente está enfrentando essa falta desses produtos, né? E às vezes a gente se depara com algumas situações que realmente deixa preocupante, mas graças a Deus a gente vem tomando as medidas necessárias. Nenhum medicamento até o momento faltou de uma maneira crítica, mas a gente com certeza tem um sinal de alerta. Então, preciso que haja uma conscientização muito grande da população, né, para que evite essas aglomerações, né, evite todos os meios aí que o vírus ele se propaga de uma maneira mais fácil. Então, realmente precisamos dessa colaboração, né? A gente tem aí um cenário aí também que é preocupante, que os especialistas já falam da terceira onda em função das novas variantes e a vacinação lenta, né? Então, eles estavam imaginando isso aí mais para o segundo semestre, essa terceira onda, mas já estão falando que ela já está chegando. Então, mais um motivo de alerta aí para a nossa população ter todo o cuidado. Agora vamos ouvir o Marcelo. A Santa Casa de Ribeirão Preto segue integrada ao atendimento aos pacientes com Covid. Nesse momento, observando o aumento da demanda no atendimento nas unidades de pronto atendimento do sistema privado, mas ainda não observamos o mesmo aumento nas unidades de internação, seja UTI ou seja enfermaria, embora possivelmente esse reflexo seja observado nas próximas semanas. Nossos leitos acompanham também uma taxa de ocupação bem alta, aí em torno de 95%. Para o SUS, constantemente 100%, porque cada leito que vaga, logicamente, a central de regulação manda um paciente para ocupar esse leito. E vamos gerenciando, né, as dificuldades que existem. Nós estamos superando em termos de medicamentos, em termos de equipes médicas e demais profissionais de saúde. Nós temos aí um cuidado especial à parte psicológica, né, dos nossos pacientes e seus familiares, o que tem ajudado bastante no conforto de todos. Esperamos que haja aí uma ação da comunidade no sentido de se proteger, de se isolar, de evitar a contaminação, e que o governo federal proporcione uma maior quantidade de vacinação para a população. E ouvimos também a doutora Letícia Constant Avelino, que é coordenadora do setor de Covid da Santa Casa. Olá, meu nome é Letícia Constant Avelino, eu sou uma das coordenadoras responsáveis pelo setor de isolamento Covid-19 da linha de frente da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto. Venho representar um cenário que se perpetua já há um período prolongado de superlotação. Nossos leitos de terapia intensiva SUS se mantêm no seu 100% de ocupação já há um longo período. Estamos aptos e organizados para receber os nossos pacientes conveniados, para ter todo o suporte necessário associado aos leitos de isolamento Covid-19. Revide. Murilo, a situação realmente se complicou. Como você avalia essa situação para o comércio, restaurantes, academias? E você acredita que 31 de maio o prefeito vai autorizar a reabertura das atividades comerciais? Essa volta, Bel, foi meio que uma ducha de água fria no pessoal, né? As medidas já tinham sido bem flexibilizadas, os restaurantes estavam abrindo, o comércio, e os comerciantes com os quais eu conversei estão um pouco desanimados, né, com esse novo fechamento. Fica muito difícil a gente fazer uma projeção, mas todo mundo gostaria que
que na segunda-feira, né, a gente pudesse ter a reabertura. É muito triste ver todas as lojas, principalmente os pequenos comércios fechados. A gente gostaria que tivesse uma reabertura, mas olhando friamente para os números, né, a gente vê que nós estamos um pouco longe, né, de um cenário ideal. Então, assim, acho que a tendência é que essas restrições aí permaneçam até depois do feriadão. Revide. Vamos mudar um pouco de assunto e falar de economia. Uma boa notícia para a cidade. A Nestlé Purina anunciou investimento de 120 milhões de reais para ampliação da fábrica de alimentos para cães e gatos em Ribeirão Preto. O valor será destinado à instalação de uma nova linha de produção de alimentos secos para cães e gatos que permitirá um incremento de 30% no volume fabricado. Com o início de operação previsto para 2022, a unidade vai gerar mais de 300 empregos no período de execução da obra e, posteriormente, serão contratados novos profissionais para a operação da linha, que terá alto nível de automação. O diretor da empresa, Marcel de Barros, explicou que essa planta em Ribeirão Preto está entre as mais avançadas globalmente em termos de tecnologia. Será um hub importante de exportação da Purina na América Latina. Hoje, a unidade Fabril possui 640 colaboradores, registrando um crescimento de quase 100 posições em relação a 2020. Além disso, o centro de distribuição localizado no município tem outros 157 colaboradores em atividade. Além desse novo investimento, a Nestlé Purina destinou mais de 500 milhões de reais nos últimos 4 anos para suportar o crescimento da empresa, bem como inserir tecnologias exclusivas na fabricação de seus produtos. Agora vamos ouvir o nosso repórter Paulo Apolinário para nos contar as novidades da política. Oi, Bel. Oi, Murilo. Hoje eu vou falar sobre uma queda de braço travada entre a Câmara Municipal e a Prefeitura sobre a lista de vacinados contra a Covid-19. Sabemos que em alguns locais do país a divulgação dessas listas revelou escândalos dos furadores de fila. Por isso, a Câmara Municipal aprovou um projeto de autoria dos vereadores Lincoln Fernandes e Glaucia Berenice para que o governo divulgue a lista dos vacinados. Porém, a proposta foi vetada pela Prefeitura no dia 20 de maio. A Secretaria da Casa Civil informou que o principal motivo para a derrubada do projeto é o sigilo médico, já que a divulgação nominal contraria as práticas usualmente aceitas de proteção à informação de cada paciente. Contudo, o vereador Lincoln Fernandes protocolou um novo projeto nesta semana. O pedido é para que a Prefeitura compartilhe com a Câmara a lista atualizada para que os vereadores possam fiscalizar a vacinação. Segundo o projeto, nenhum dado confidencial poderá ser divulgado pelos vereadores. O projeto está em tramitação agora na Câmara para o recebimento de emendas e deverá ser votado no próximo mês. Bem, por hoje é isso e até semana que vem. Revide. Arina Aranha, editora da Revide, vai nos contar quais os assuntos mais relevantes da revista. Oi, Bel. Tudo isso que você e o Murilo destacaram no início do podcast sobre a situação caótica da Covid em Ribeirão Preto é destaque da matéria de capa da Revide dessa semana. Detalhamos as medidas restritivas e o que levou a Prefeitura a tomar essa atitude. Já na entrevista, a pedagoga e colunista do portal Revide, Elaine Solini, comenta o processo de aprendizagem dos alunos nesse período de pandemia. E tem também 2 matérias bem bacanas. Uma sobre o orgulho geek e os fãs de cultura pop, e outra sobre a importância das brincadeiras para as crianças. A Revide dessa semana é digital e está disponível em nosso portal, revide.com.br, e nas redes sociais. Revide. Agora vamos ouvir da Gabriela Maulin, que está cobrindo as férias da Raíssa, quais foram os destaques da semana. Olá, pessoal do Revidecast. Nessa semana, o portal Revide acompanhou todas as notícias relacionadas à Covid-19 em Ribeirão Preto e região, atualizando diariamente os números de casos, óbitos e das pessoas que estão sendo vacinadas contra a doença. O portal também conta com diversas notícias sobre cultura, economia e esporte, como a do Botafogo, que nesta última quinta-feira, 27 de maio, completou 20 anos da histórica campanha no Campeonato Paulista de 2001 e lançou a série Raízes Tricolores, 20 anos do Vice, que será transmitida às terças e quintas, às 20 horas, no canal oficial do Botafogo no YouTube. Para mais informações sobre essa e outras notícias, acesse revide.com.br. Você também pode ter acesso ao conteúdo da Revide por meio de nossas redes sociais. Basta procurar por Revista Revide. Além do Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, a Revide também está no Telegram e WhatsApp. Para ter acesso a esses canais, basta acessar o link disponível em nosso Instagram e clicar na plataforma desejada. Por hoje é só e até a próxima! Revide.
Marina, e para o fim de semana, quais as dicas de filme, livro e série que você tem para sugerir para os nossos ouvintes? Bel, eu tô de volta com as dicas de cultura para este final de semana. A Espreita do Mal, ao contrário do que o nome diz, não é um filme de terror. É sombrio e um suspense que deixa a gente tenso e ansioso para desvendar os mistérios que aparecem. A produção da Netflix conta com Ellen Hunt no elenco e mostra que eventos estranhos começam a acontecer na casa do policial Greg, ao mesmo tempo em que a cidade investiga o sumiço de alguns jovens. Vale a pena assistir. Onde Está Meu Coração é uma série nacional disponível na Globoplay, que conta a história de Amanda. Ela enfrenta uma guerra pessoal e destrutiva com as drogas, além da pressão familiar constante e a fragilidade de seu relacionamento com Miguel, com Letícia Colin e Fábio Assunção. E para encerrar, a dica de leitura é Casta, As Origens de Nosso Mal-Estar, da jornalista Isabel Wilkerson, vencedora do Prêmio Pulitzer. A autora compara os Estados Unidos, a Índia e a Alemanha nazista para revelar como o nosso mundo foi moldado por hierarquias rígidas e arbitrárias, que nos dividem até hoje. Uma importante reflexão. Por hoje é isso. Fico por aqui e volto no próximo Revidcast com mais dicas. Boa semana! Revide. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana por aqui e desejar um fim de semana com a sua família e pedir para que todos se cuidem. Mantenham o distanciamento social, usem álcool em gel e quando sair, usem máscara. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidcast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidcast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.